Olá, gente querida, seja bem-vindo ao meu canal. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos aqui para nossa sexta aula da lição dos jovens. A quinta aula, infelizmente, não foi possível ir ao ar devido a alguns problemas técnicos do computador. Aqui nós acabamos não conseguindo subir a aula a tempo, tá bom? Então eu peço perdão, mas nós estamos aqui para a nossa sexta aula e em nome de Jesus vai ser bênção. Hoje nós vamos estudar sobre Natan, o profeta Natan, falando o que Deus mandou você falar, amém? Já aproveito a oportunidade para pedir para você se inscrever no nosso canal, se você é visitante, deixar o seu like, compartilhar com o maior número de pessoas e assim você nos ajuda a levar essa mensagem mais longe. Então vamos fazer uma oração e logo após nós iniciamos a nossa aula. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Teu nome e pedimos que neste dia o Senhor venha falar ao nosso coração, que nós possamos adquirir conhecimento, sabedoria e que em tudo o Senhor seja glorificado. Nós oramos para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. A gente sempre tem que orar antes de iniciarmos qualquer coisa que formos fazer para Deus, pedindo a inspiração dele. Nós temos um canal no Telegram onde nós disponibilizamos lá os nossos slides, tudo bem? Então vamos lá então para nosso texto do dia, que está em 1 Crônicas 17:15, que diz assim: E Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Esse texto aqui de Crônicas, capítulo 17, 1 Crônicas, é o mesmo que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, onde vai falar da aliança de Deus com Davi, a aliança davídica. Da verdade prática, vai dizer que devemos resistir à ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. Eu costumo dizer que o homem e a mulher mais corajoso e corajosa é aquele que diz, assim diz o Senhor, quando Deus não está falando. Temos que tomar muita cautela, porque às vezes algumas pessoas até na inocência, no vício de linguagem, dentro de um sermão ou no cotidiano, costumam sempre, como Natan, desejar o melhor para outra pessoa, e nesse meio termo acaba dizendo assim diz o Senhor e entrega uma mensagem, que por mais que seja boa, tenha inspiração de certa forma ali bíblica, mas não é o próprio Deus falando. Então nós temos que tomar muito cuidado aqui. Vamos olhar para Natan, para ver de que forma ele foi protagonista dessa história toda. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Crônicas 17, 1 ao 12, que vai dizer assim: O rei Davi morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natan: Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natan respondeu a Davi: Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natan: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não será você quem vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de tenda em tenda para outra, e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos vizinhos não mais os oprimirão como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele.
será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. E essa leitura se repete ali em 2 Samuel capítulo 7. A nossa introdução vai nos mostrar que um dos maiores desafios para quem serve ao Senhor é estar em sintonia com Ele. Falar em nome de Deus é um desafio, pois precisamos discernir quando Ele está ou não falando e não confundir a nossa vontade com a vontade dEle, ainda que a nossa vontade esteja aparentemente em sintonia com o Senhor. Nesse estudo veremos a história de Natã, o profeta, que teve que voltar atrás numa coisa que disse. E as pessoas pensam assim, né? Poxa, mas como que fica o profeta nessa cena? Vai ter que desmentir? Ainda que Natã não tenha desmentido, porque quando ele falou para Davi e construiu, ele não estava profetizando, mas estava falando como um conselheiro sábio. Já a gente chega nessa parte. Mas em alguns casos, por exemplo, nós temos o profeta Isaías, que chegou ao rei Ezequias, lá em Isaías capítulo de número 38, e profetizou para Ezequias assim: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você certamente morrerá e não viverás. Ele entrega a mensagem de juízo, que Deus iria vir até Ezequias, iria matá-lo, e estava dando apenas um acréscimo de tempo ali para que ele organizasse o reino, organizasse a sua casa, a sua família, porque já tinha chegado o tempo dele. Diante disso, então, Ezequias vira o rosto para a parede, começa a orar e chorar, né? E ele começa a lembrar a Deus, como se Deus precisasse que alguém o lembrasse, de tudo quanto ele havia feito em prol do reino, em prol do templo, como ele restaurou os levitas. Então ele vai meio que falando para Deus que a vida dele foi uma vida que foi gasta na obra, no reino, por Israel. Diante disso, então, o profeta Isaías ainda está no pátio do templo, indo embora, no pátio do palácio, indo embora. Então a palavra do Senhor vem a Isaías, mandando Isaías voltar e profetizar vida para Ezequias. Então veja que o profeta fica numa sinuca de bico, né? Fica numa enrascada, porque ele acabou de profetizar que o rei vai morrer e agora ele vai ter que voltar e dizer que não, que ele não vai morrer. Pois é, Deus ele não tem, por mais que seja duro de se ouvir, mas Deus ele não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus se compromete em cumprir a palavra dele. E o profeta, como servo de Deus, deve ouvir a voz de Deus e obedecer. Por mais que em alguns casos ele não fique tão bem assim, como no caso do profeta Isaías, ele retorna. Só que veja que Deus o está usando, porque a oração de Ezequias é bem singular, bem anônima, né? Bem oculta, mas Deus revelou para Isaías que viu Ezequias chorando e orando. E diante disso, então, a mensagem de Isaías tem crédito, né? Porque ele fala, olha, Deus viu a tua oração, Deus viu a tua lágrima, e ele diz que você não vai morrer agora, vai acrescentar 15 anos na tua vida aí. Diante disso, ainda atribui sinais para que Ezequias tenha confirmação de que de fato é Deus. O sinal que Ezequias pede é que a sombra do grau do relógio de Acásias retroceda, e assim se cumpre a palavra de Deus. Então é isso, nós temos que entender que haverá momentos no texto bíblico que alguns homens de Deus tiveram que profetizar uma coisa, mas diante do arrependimento da pessoa que ouviu a mensagem, Deus usa o profeta para ou prolongar o ato de juízo, ou então tirar, como no caso do rei Acabe também. Isso ocorre lá em 1 Reis. Depois você dá uma lida com calma lá. Então é basicamente isso nossa introdução. Agora vamos aí para o nosso primeiro tópico. Vamos falar da pessoa de Natã. Quem foi Natã? A palavra Natã significa doador ou presente, e de fato Natã foi um presente aí para a vida de Davi. O Natã, esse Natã aí que nós temos na história, na revistinha de hoje, ele foi escritor, como está lá em 1 Crônicas 29, vai nos falar que os feitos de Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Natã, ele estava envolvido na organização do culto no templo. Em 2 Crônicas 29 vai falar que o rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas,
segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Então veja que o profeta Natã ele estava envolvido com a obra de Deus. Ele estava envolvido com a organização do templo, com a organização do culto a Deus. Aqueles ditos profetas da atualidade deveriam olhar para Natã e buscar nele inspiração para se firmarem numa localidade, né, e trabalharem em prol da obra de Deus, estar envolvido com pessoas. Muitas pessoas que se autonomeiam profetas hoje, geralmente você dificilmente conhece o pastor da pessoa, dificilmente você sabe de que ministério que é e que obra essa pessoa tem com relevância ao reino de Deus. Algumas pessoas acham que simplesmente pregar é cumprir o papel do evangelista, ou ser profeta é simplesmente ser evangelista itinerante, que é um ministério real na igreja, necessário, mas muitas pessoas andam de igrejas em igrejas pregando, não se firmam em uma localidade, não criam raízes, não criam identidade, e aí você vê que o envolvimento da obra, o envolvimento dessa pessoa com a obra é simplesmente sair de igreja em igreja pregar. Mas veja que o profeta Natã, ele está junto com Gade e Samuel, eles estão envolvidos na organização do culto, na organização de como os levitas levariam louvores a Deus. Isso implica em quê? Em estar envolvido com o trabalho local, ainda que estes, onde quer que Deus mandasse ir para profetizar, eles profetizariam. Então, uma lição prática aí para nós é: vamos ser homem de Deus, onde quer que Deus nos leve, mas vamos procurar criar história, raízes, nos estabelecer num ambiente, numa sociedade, numa família. Isso é muito importante. Então, continuando aí, em segundo lugar, um profeta ligado à monarquia. Natã, então, ele era ligado à monarquia, mas fiel a Deus. Ele não estava para agradar nem ao rei Davi, por exemplo. Ele era um profeta de Deus. O que é profeta, gente? A palavra profeta significa aquele que fala sobre aquilo que está por vir. A palavra profeta aí, Neviim, né? O dicionário Wycliffe, na página 1607, vai dizer que o profeta é um proclamador ou intérprete da revelação divina. Ela geralmente refere-se àquele que age como porta-voz. Às vezes também é sinônimo de vidente ou pessoa inspirada e traz a conotação de um prenunciador ou revelador de eventos futuros. Agora nós precisamos entender que o profeta não é um adivinho. A palavra do profeta não dependia da fé do ouvinte para se cumprir, pois era Deus que garantia o cumprimento. Você corre o risco de, em algum momento da sua vida, ver um pastor, um pregador, dizer assim: olha, eu como profeta te digo, e libera uma profecia sobre a pessoa. Você vai engravidar, você vai, teu casamento vai ser restaurado, Deus vai te curar desse câncer e etc, né? E a pessoa crê naquilo, só que não se cumpre. Não se cumpre. Aí a pessoa vai até o pastor, é um caso hipotético, tá? E aí reclama: poxa, pastor, não se cumpriu. Ou outra pessoa fala: o pastor profetizou na vida de fulano lá e até agora nada, a pessoa morreu e não se cumpriu. E aí o que houve? Essas pessoas, esses profetizadores vão dizer que a culpa da profecia não ter se cumprido foi a falta de fé da pessoa. Aí fica fácil, né? Você profetiza, se cumpre, é sua fé. É que você é homem de Deus. Se não se cumpre na vida do outro, então não é. Se não se cumpre, então o problema não é eu que não tenho fé, é a pessoa que não tem fé. Só que no contexto bíblico, a profecia do profeta não dependia de que o povo cresce ou não. Ela se cumpria cabalmente porque era Deus falando. E independente do povo crer ou não, a palavra se cumpriria. Nós temos isso aí no caso do profeta Jeremias, que profetizou o cativeiro, enquanto outros profetas, por exemplo, o profeta Zedequias, não confunda com Ezequias, chega a dar uma porrada em Jeremias, porque Jeremias estava profetizando o cativeiro enquanto ele estava profetizando a paz. Em resumo, a história está aí para provar que Jeremias foi o profeta de Deus porque a palavra dele se cumpriu.
mesmo o povo não crendo. Por exemplo, Jesus ele profetizou a destruição de Jerusalém. Para muita gente poderia ser loucura, tolice, mas na era 70, no ano 70 da era cristã, o general Tito entra, invade Jerusalém, destrói tudo. Então a palavra de Deus se cumpriu. Deuteronômio 18, 22 vai falar sobre o profeta e vai falar que se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. A palavra presunção aí no hebraico, Zadolf, significa orgulho, insolência, presunção, arrogância. Então muita gente tem a sua fé prejudicada porque acaba tendo como palavra de Deus aquilo que é palavra do homem. E as pessoas querem de alguma forma demonstrar ter Deus na vida, ter unção, e começam a profetizar. É um perigo muito sério, odierno dos nossos dias, as pessoas profetizarem sem ter base na palavra de Deus. Eu acredito na continuidade dos dons, tá, gente? Ainda existe dom de profecia, por exemplo, uma irmã minha de sangue, ela não podia engravidar. Ela estava muito angustiada por causa disso, já tinha tentado vários meios e não tinha conseguido engravidar. E certa feita a gente foi numa igreja lá, na igreja que a gente sempre ia ver um pregador de fora, eu não vou dar nome aqui, mas enfim, ele veio de fora e começou a pregar lá. Em dado momento, no final da mensagem, ele chamou ela lá na frente e disse que o Senhor estava abrindo a madre dela. O Senhor estava abrindo a madre dela e que ela ia gerar, sendo que depois que ela já tinha tentado vários meses e não tinha conseguido engravidar. E ali nós vimos Deus usar ele poderosamente, porque era uma coisa que só nós da família sabíamos. Ela se derramou em lágrimas e hoje ela é mãe de dois filhos lindos, São 2 sobrinhos, um menino e uma menininha. Então nós vemos que de fato há dons de cura. Eu era gago e o meu membro, a membrana ciliosa do meu tímpano direito era rompida e saía pus. Fedia bastante, era um negócio terrível. Na minha adolescência eu contraí, por exemplo, síndrome do pânico por causa disso. Não conseguia me comunicar e não conseguia ficar perto das pessoas por causa do mau cheiro. Algumas pessoas até me chamavam de ouvido podre, enfim, era um negócio terrível. E por graça e providência divina, Deus usou um irmão que orou por minha vida e me curou. Então eu seria muito tolo se eu falasse que não existe dons, não existe manifestações espirituais hoje. Mas profeta nos moldes do Antigo Testamento não existe hoje. O que existe é manifestação em profecia, como a gente vai ver bem no finalzinho da aula, sobre a continuidade dos dons. Mas só antecipando o que a gente vai falar no final, é importante que nós precisamos entender que Deus fala, mas fala principalmente pela palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos como profecia dentro da igreja para não nos frustrarmos, porque nós acreditamos que Deus prometeu a restauração de um casamento, um exemplo, que não foi Deus que está falando. E aí a gente coloca expectativa dentro disso que foi falado e quando não se cumpre, nós nos frustramos e acabamos saindo da igreja, como se fosse Deus falando. Então nós temos que tomar muito cuidado, termos fé, mas cautela, examinando sempre aquilo com o que a palavra de Deus nos diz. Então é isso, o profeta às vezes ele vai falar com presunção. O texto de Deuteronômio vai falar que quando o profeta profetiza e não se cumpre, é porque ele profetizou com Zadolf, ou seja, presunção, insolência, não foi sensível à voz de Deus, ou arrogância mesmo, para mostrar que é aquele que é o ungido de Deus, como no caso de Micaías, o profeta Micaías, quando vai profetizar para Acabe e Josafá, que quando ele diz que Deus falou por meio dele, um outro profeta, entre aspas, ficou tão revoltado, e fala assim para Micaías: por onde passou o Espírito do Senhor? Por mim, para falar por você. Ou seja, antes de falar por você, Deus fala por mim. Então não aceitou a profecia de Micaías, prenderam ele, colocaram dentro de um calabouço lá e mandaram sustentar Micaías com pão e água de amargura. E aí Micaías fala: tá bom, se eu não sou homem de Deus, a palavra de Deus não vai se cumprir. Agora, se eu sou homem de Deus, vocês vão ver tudo isso se cumprir, vai todo mundo se dispersar nessa guerra aí, porque ninguém vai ser vencedor.
A palavra de Deus se cumpre, porque quem garante o cumprimento da palavra não é o profeta, nem a fé de quem ouve ou de quem fala, mas o próprio Deus que garante que vai se cumprir a palavra do Senhor. Então, certo como eu vivo, diz o Senhor, aí manda a palavra e a palavra se cumpre. Continuando então, gente, vamos aí para o nosso próximo tópico aí. Natan confrontando o rei Davi. Um pecado consumado. 1 Samuel 11 e 12, nós vamos ver o pecado de Davi. Nessas passagens aí, nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que cometeu adultério e depois matou um compatriota que era Urias. Em seus esforços desesperados para encobrir seu pecado, Davi passou pelo menos 9 meses recusando-se a confessar suas transgressões, até que Deus lhe falou face a face, através do profeta Natan. E o rei buscou ao Senhor e recomeçou a sua vida. Diferente de Saul, Davi tinha uma característica maravilhosa que era de se arrepender. E aí eu quero usar uma frase do Charles Spurgeon, esse homem abençoado aí da sua tela. Ele vai dizer assim, que Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Se tem uma coisa que Deus não vai permitir que eu e você façamos, é ter êxito no nosso pecado. Não na consumação, mas sucesso no sentido de quê? De que eu venha pecar e venha ficar impune desse pecado. Então, quando nós pecamos, beleza, pode ser que algumas pessoas não vejam, mas há um Deus do céu que nos vê. Deus é onisciente. Então, é nesse sentido que Spurgeon diz que você pode até pecar, mas você não vai ter sucesso, porque no final você vai chorar, vai amargar fortemente o seu coração. Infelizmente, então, Davi sofreu as consequências de seus pecados para o resto da vida. Às vezes nós precisamos entender que essa questão do pecado é uma questão bem séria, porque o pecado às vezes ele nos vem como retribuição em parcelas, de forma parcelada. Às vezes o ato, a plantação, a minha atitude é um ato momentâneo. Consumei o pecado, está consumado, realizei, fiz, pequei, ato, momento. Só que a plantação, a colheita, o resultado, a retribuição vem gradativamente ou em parcelas. Não vem na mesma forma no sentido de resultado em alguns casos. É aquilo que nós chamamos de plantação. Quando nós plantamos corrupção e iniquidade, nós colhemos corrupção e iniquidade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a cobrança vem, cedo ou tarde vem, seja nessa vida, seja na outra, mas Deus é justo e como Abraão falou, não fará justiça ou juízo de toda a terra? Sim, ele fará. Então, em 2 Samuel capítulo 7, Natan transmite uma mensagem positiva de aliança e encorajamento a Davi, que foi quando ele quis reconstruir o templo, que a gente vai ver mais para frente, mas vamos nos focar agora na confrontação. Em 2 Samuel 12, então Natan tem coragem para confrontar o homem mais importante do reino, o próprio rei. Mais importante do que ser fiel ao rei é ser fiel ao rei dos reis, que é Deus. Natan, ele tinha um apreço muito forte por Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Era um homem muito abençoado. Mas diante da balança entre Deus e Davi, Natan preferiu Deus, por mais que ele fosse contrariar Davi. Nós sabemos que Davi havia pecado com Betseba, que era mulher de Urias, um de seus oficiais. Betseba, então, ela vai conceber, vai engravidar, só que Urias estava sem ter contato com Betseba durante muito tempo. Davi, então, insiste ali por meio de Joabe, enviando cartas para Urias, para que Urias fosse para casa, para se deitar com Betseba, para que tivesse o bode expiatório, Tivesse um álibi para dizer que o filho não era de Davi, mas de Urias. Então estava tudo certo, jogava tudo debaixo dos tapetes, ficava por isso mesmo. Só que Urias se recusa aí. De alguma forma ele não quis ir, A gente não vai entrar em detalhe disso, porque dava uma pregação também sobre a negligência do marido, mas enfim, Urias não vai para casa, fica fora de casa e volta ao campo de batalha, sem ter contato com Betseba. Ela já está
a barriga já começa a crescer, já começa a demonstrar sinais. Então Davi planeja a morte de Urias pela espada do inimigo. Ele ordena que o exército fosse para frente, isso está no capítulo 11 de 2 Samuel, fosse para frente, na hora que o inimigo viesse, eles recuassem e deixassem Urias para que ele morresse mesmo pela espada do inimigo. Em resumo, Urias morre, Davi assume Betseba como viúva e acha que vai ficar tudo certo, por isso mesmo. Muitas pessoas podem não ter percebido, mas Deus percebeu, e aí Deus vai confrontar. Deus deu tempo para que Davi se arrependesse, mas Davi não se arrepende. Então Deus chama Natã para confrontar o rei. E agora? Como que nós vamos confrontar a maior autoridade do país? Com sabedoria. Vamos olhar aí. Muito bem. Natã então vai falar a Davi por parábola. Parábola, o significado da palavra, do termo. A palavra parábola deriva do grego parábole, que significa mais ou menos colocar ao lado de. Etimologicamente significa colocar as coisas lado a lado, geralmente com a finalidade de fazer uma comparação. Parábola é uma comparação extraída da natureza ou da vida cotidiana, destinada a esclarecer alguma verdade espiritual com a suposição de que é válido em uma determinada esfera também será válido em outra. Natã, como profeta, é um exemplo de como entregar a mensagem. O profeta tem autoridade e sabedoria. Natã não chegou já apontando o dedo na cara de Davi, dizendo: olha, Deus mandou dizer que você está em adultério, que você pecou, envergonhando o rei, constrangendo o rei. Mas ele chega com uma história, ele vai cativando o coração ali e para que o próprio rei desse o próprio julgamento. Vamos lá dar uma olhada, dar uma examinada no texto aí. Segundo Samuel 12, versículo 1 ao 12, o texto fala assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. Homem rico aqui, Davi, rei. Homem pobre aqui, Urias, apenas um oficial. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha, Betseba, que havia comprado. Aí não precisa interpretar palavra por parábola, palavra por palavra, mas implica que Urias tinha pagado um alto preço para ser esposo de Betseba. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Lembrando que uma vez que Davi havia sido pastor de ovelhas, sua atenção seria cativada por uma história sobre o roubo de uma cordeirinha. Então Natã foi no coração de Davi. Verso 4. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Verso 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Opa, atenção. Davi julgou o homem rico sem perceber que estava julgando a si mesmo. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 3, Jesus fala que na medida que julgamos, seremos julgados. Nós temos que tomar cautela. Um detalhe interessante é que roubar e matar um animal doméstico não era um crime capital em Israel. Mas Davi estava tão irado que exagerou o crime e também o castigo. O máximo que você fazia quando você roubava um cordeiro, era que você deveria restituir, pagar. Enfim. Tanto Davi quanto Batseba deveriam ter sido mortos por apedrejamento segundo a lei, segundo a palavra de Deus, como está lá em Levítico 20, Deuteronômio 22 e João 8, 1 ao 6, nós vemos que essa prática ainda era comum lá em Israel. Dando continuidade, então, o versículo 6 vai dizer o seguinte, Davi sentenciando: deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então, uma vez que Davi conhecia a lei, Davi calculou que o homem rico deveria dar 4 ovelhas como restituição ao proprietário do qual havia roubado a cordeirinha. Isso está lá em Êxodo 22, 1. Então vem o veredito de Deus através de Natã, versículos 7 ao 9. Então Natã disse a Davi: você é esse homem.
Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhes a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Então veja que o pecado, em primeira instância, é um pecado contra Deus, gente. Fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Ao cobiçar, cometer adultério, dar falso testemunho e matar, Davi quebrou pelo menos 4 dos 10 mandamentos e pensou que poderia escapar ileso. Vem a sentença então. Deus usando Natã. Versículo 12, versículo 10 ao 12. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. A espada não deixou a casa do rei, e suas esposas foram tomadas e violadas da mesma forma que ele havia tomado Betseba. E isso foi feito por Absalão, filho de Davi. De fato, a retribuição foi quadrupla, pois o bebê de Betseba morreu, seus filhos Amnon, Absalão e Adonias foram mortos. Está aí as bases bíblicas, 2 Samuel 13, 29, 2 Samuel 18, 14 e 15, 1 Reis 2, 25. Tamar, a bela filha de Davi, foi abusada por seu irmão Amnon, capítulo 13, e as concubinas de Davi foram humilhadas publicamente por Absalão quando ele tomou o reino, 2 Samuel 16, 22. Então, durante o resto da vida, Davi passou por uma sucessão de tragédias, quer em sua família, quer em seu reino. E veja que alto preço pagou por aqueles momentos de paixão com a esposa do próximo. A pergunta que não deixa calar é: a que ponto nós estamos dispostos a ir para consumar um pecado? Né? O pecado ele gera consequências gravíssimas e as pessoas passam por cima disso nas igrejas, né? Pouco se fala sobre questões como essa, sobre a questão do pecado. Nós temos visto um triunfalismo sendo pregado nas igrejas, né? De sucesso, de maravilha, mas as pessoas não têm dado uma ênfase necessária na questão do caráter, do comportamento, que isso é uma coisa primordial. E o que eu acho lindo na Bíblia é isso. É essa beleza de que a Bíblia não omite nem oculta os erros e a redenção dos homens e das mulheres de Deus. Vamos continuar. Qual foi então o comportamento de Davi? Sempre que Samuel confrontava Saul, Saul dava desculpas. Saul arrumava um meio ali para tentar justificar o injustificável. Sempre colocava a culpa no outro. Mas Davi, ele se arrepende. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi provavelmente tenha pecado mais que Saul durante a sua vida. Mas Davi se arrependeu muito mais do que Saul. Então o que faz a diferença é esse arrependimento. E a prova de que Davi se arrependeu de verdade é que ele não vai cometer mais esse tipo de pecado. Ele não vai adulterar e não vai assassinar um seu patrício ali, alguém que deu a vida por ele, né? Alguém que deu a vida por ele, como no caso de Urias. 2 Samuel 12, 13 vai falar que então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Então, se há arrependimento, há perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam, é Davi, falando no Salmo 130, verso 3 e 4. Salmo 51:11, que é o salmo onde Davi, onde os estudiosos concordam que foi no dia ou no contexto ali da denúncia de Natã, Davi vai falar o seguinte: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. A maior preocupação de Davi é que se cumprisse nele o mesmo que ocorreu com Saul, Deus retirar dele o Espírito.
Ele vai falar no Salmo 132, versos 5 e 6, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, o homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então vamos para a terceira parte aí, falando sobre Natan. Nós vemos que Natan foi aquele que confrontou. Ele é alguém que tem peso, alguém que tem caráter, que tem pulso, que teme mais a Deus do que ao rei. Isso aqui foi depois do episódio que nós vamos ver agora, tá bom? Esse episódio de Davi e Betseba vai ocorrer só em 2 Samuel 11 e 12. E esse episódio agora de Natan, meio que aprovando o desejo de Davi construir o templo, ocorre em 2 Samuel capítulo 7 e 1 Crônicas 17. Então vamos dar uma olhada ali que o que Davi queria fazer era um desejo lícito. Davi desejava construir uma casa ou templo para Deus. 2 Samuel 6, nós temos o contexto em que Davi leva a arca da aliança da casa de Obed-Edom até Jerusalém e deposita numa tenda. Alguns chamam de tabernáculo. Então veja que Davi ele quer que a arca do Senhor esteja no lugar belo, no lugar de luxo, porque ele tinha um coração grato. Versículo 1 ao 3, nós vemos que Davi estava em paz. Davi tem uma casa construída com excelente material, casa de cedros. Davi não consegue desfrutar dessas bênçãos se a arca não estiver em um lugar digno. Matthew Henry vai falar que almas gratas nunca acham que estão em condição de fazer o suficiente para Deus, e quando fizerem muito, continuam buscando maneiras de fazer mais, buscando oportunidades de realizar coisas generosas. Almas gratas não conseguem desfrutar de sua própria morada enquanto observam a igreja de Deus em ruínas. Davi não consegue ter muito prazer em uma casa de cedros se a arca também não tiver a sua casa. E tá aí a fonte. Depois você entra lá no Telegram, baixa esses slides e dá uma consultada aí. Então, falando por si mesmo, por mais que a vontade de Davi fosse lícita, né? É lícito construir uma casa para o Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Davi ele vai falar mais na frente que não pode, porque tem as mãos manchadas de sangue. Então Davi ele recebe essa repreensão de Natan, de que depois Deus fala para Natan ir lá e dizer que Davi não iria reconstruir, mas que outro reconstruiria, Salomão. Só que o que eu acho lindo é que por mais que Davi foi proibido de construir, isso não o impediu de preparar o caminho para que outro construísse. Eu não vou construir, mas eu vou juntar material para que quem vem depois de mim construa. E nós precisamos entender isso, que por mais que eu não seja chamado para realizar determinada coisa, eu posso me doar para que outra pessoa consiga fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Então posso preparar o caminho para que outras pessoas peguem uma escola dominical mais alicerçada. Eu posso preparar o caminho para que outras pessoas peguem uma igreja com o caminho já preparado. Nós vemos João Batista preparando o caminho de Cristo, aquele que prepara o caminho, o ermo no deserto. E nós temos que querer ter essa honra de ser apenas amigo do noivo. Nós temos que querer a honra de ser o ajudador. Nós sempre queremos ser o centro, mas às vezes não, às vezes Deus não quer que nós sejamos o centro. Deus quer que a gente seja um apoio, um amparo para alguém, Deus quer que a gente seja aquele que prepara o caminho para que outros vão e realizem. E nós não entendemos o agir de Deus, os propósitos de Deus. Nós temos que ter humildade para aceitar que pode ser que haja momentos em que nós estejamos lá na frente da batalha, só eu e o gigante, mas haverá momentos em que eu estou por trás dos bastidores só preparando material para que Salomão venha e reconstrua ou construa o templo onde o Deus vai ser adorado, e Salomão vai ser lembrado por essa construção tão magnífica. Vamos continuar? Nós veremos então Natan falando por si mesmo. Quando no versículo 3 de 2 Samuel, Natan respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Natan falou como conselheiro
A causa era boa e o propósito. Logo, qualquer pessoa sábia encoraja outros a fazerem coisas boas. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã. Falou o quê? No versículo 5 ao 16, nós vamos ver Deus ordenar Natã dizer a Davi que, em primeiro lugar, Deus não pediu templo e sem obediência. Versículo 7. Deus não chamou Davi para construir, e sim como guerreiro. Terceiro, Davi será lembrado por suas vitórias e não por suas construções. No caso, o templo, né? Quarto, um descendente de Davi construiria o templo. Isso mostra que Deus aprova a construção. A repreensão de Natã não diz respeito a Deus não querer um templo, né? É tanto que depois ele fala que um descendente de Davi iria construir. Então, ou seja, isso aprova a vontade de Davi. Quinto, Deus firmou um pacto eterno com Davi e sua descendência, o Messias. Então, a honra de Davi é isso, ser alguém que fará parte da descendência do Messias. Mais para frente, Davi então vai explicar por que ele não pode construir o templo segundo a sua visão. Em 1 Crônicas 28:2, ele vai falar ao povo de Israel, antes de passar o trono para Salomão, ele vai falar: ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Davi, diante disso, então, faz os preparos para que Salomão construa o templo. Prosseguindo, então, nós vamos para o nosso terceiro tópico, falando em nome de Deus. Natã, quando confrontado por Deus, foi até Davi e o contrariou com a vontade de Deus. Warren Wiersbe, que é esse tiozinho aí do lado, gosto muito dele, ele falando sobre profetas diz o seguinte: os verdadeiros e os falsos profetas geralmente afirmam falar em nome do Senhor. Os falsos profetas dizem aquilo que desejam ouvir, enquanto os verdadeiros profetas dizem aquilo que precisamos ouvir. Os falsos profetas não fazem um diagnóstico profundo e completo das enfermidades de uma nação, pois seu tratamento é extremamente superficial. Os verdadeiros profetas fazem cortes profundos e expõem os cânceres ocultos e, assim como João Batista, usam o machado na raiz das árvores e não perdem seu tempo arrancando folhas secas dos galhos que já estão morrendo. O Warren Wiersbe faz essa definição de profetas. E aí a grande questão, diante de tudo isso, então Davi se posiciona e nós vamos ver que o templo é reconstruído por Salomão. Mas a ênfase aqui é Natã, falando o que Deus manda. E a grande questão é, gente, Deus ainda fala hoje por meio de profecias? Eu acredito que sim, mas ele fala principalmente por meio da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos lá em 1 Coríntios 12, 1 a 11, onde Paulo vai falando sobre a edificação da igreja e os dons espirituais. Ele vai falar: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, em primeiro lugar, o contexto dos dons aí é fazer com que o crente se aproxime de Jesus, né? Ninguém pode dizer Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ponto. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ou seja, a edificação da igreja. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outros interpretações de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito.
e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. O Stanley Orton ele vai falar sobre os dons da seguinte maneira: todos os dons glorificam a Jesus e nos preparam para a sua vinda, então já não serão necessários, mas até então eles o são. Então o que o Stanley Orton está dizendo é que os dons não cessaram. Teólogo pentecostal, né? Eu acredito sim na atualidade dos dons do Espírito Santo, não no mesmo nível ou na mesma categoria dos apóstolos, obviamente, né? Porque hoje nós temos a revelação, o cânon sagrado, a palavra de Deus. Mas eu acredito, como eu já te falei aqui de duas experiências, né? Eu não posso ir contra a minha consciência. Deus ele não pode se limitar dentro de uma caixa. Se Deus quiser, ele pode operar. Isso não é norma. Isso não é norma. Não quer dizer que toda vez que eu vou orar, Deus vai curar. Não quer dizer que toda vez que eu quiser profetizar, eu vou profetizar. Não, mas em alguns casos, Deus pode se utilizar disso. Às vezes tem uma coisa tão oculta lá dentro da pessoa, e a pessoa está passando por um processo, Deus já falou de alguma forma por meio da palavra, mas a pessoa ainda não entendeu. E aí Deus pode dar revelação para alguém e essa pessoa entregar uma profecia para a pessoa. E essa profecia não vai alterar em nada o decorrer da redenção, o decorrer da história. Agora nós temos que tomar cuidado com as revelações ou as profecias que põem em xeque a palavra de Deus. Aí sim nós julgamos as profecias, né? Se tem base bíblica, amém. Porque tem gente aí na internet mesmo, em vários lugares, dando data, por exemplo, para a volta de Jesus, como profetas, né? E aí a gente fala, não, isso aí não é inspirado, isso aí não é de Deus, porque a Bíblia não nos dá margem para saber quando Jesus vai voltar. Então, eu acredito na atualidade dos dons, né, para a edificação da igreja, para nos fortalecer, como Stanley Orton foi perfeitamente aqui usado para colocar isso. Todos os dons glorificam a Jesus e nos preparam para a sua vinda. Então, já não mais serão necessários, mas até então eles o são. Hoje, nós oramos por pessoas enfermas. Lá no céu não tem enfermo para a gente orar. Hoje nós expulsamos demônios das pessoas. Em nome de Jesus, obviamente. Mas lá no céu não tem demônio para a gente expulsar. Hoje nós precisamos da fé. Mas lá no céu a fé não vai ser necessária da mesma forma que é necessária aqui, porque eu já estarei vendo Deus e o Cordeiro. Já verei o Senhor e o seu Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses extremismos, né? É sempre bom um pouco de cautela para a gente chegar no bom senso mais comum. Vamos então, gente, para a nossa conclusão da nossa aula, que fala assim: a vida de Natan nos mostra que não estamos imunes a apresentar nossas próprias opiniões como se as mesmas fossem palavra de Deus. O fato de Deus falar conosco não cria necessariamente em nós o discernimento para saber o que é pensamento e o que é a palavra de Deus. Por isso é preciso depender de Deus em cada situação para que não nos usemos em lugar de Deus. Ter um dom da parte do Eterno não nos isenta de usá-lo com sabedoria. É necessário que estejamos alinhados com a palavra de Deus revelada nas Escrituras e saibamos ouvir o Eterno falar conosco. Então essa foi a nossa sexta aula da lição dos jovens, Natan falando o que Deus manda. Gente, não esquece de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever, de deixar o seu comentário, é muito importante. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero louvar a Deus pelos novos inscritos e eu atribuo tudo isso a Deus. Glória a Deus somente. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe sua vida e você possa ter uma excelente escola dominical lá na sua igreja. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra, onde nós podemos pensar aqui sobre Jesus, aquilo que o Senhor nos falou em tua palavra, através do profeta Natan, que nós possamos entender, Senhor, Pai, qual o propósito do Senhor para o teu povo, que nós possamos ser sensíveis a ouvir a tua voz nos momentos em que o Senhor diz sim, no momento que o Senhor nos manda esperar e nos momentos que o Senhor simplesmente diz não. Nós estamos aqui como servos. Pai, abençoe esse irmão, essa irmã que ficou comigo até aqui,
Que a tua boa mão esteja sobre ele, sobre ela, vai abençoando, vai dando graça, dá crescimento e que em tudo o Senhor seja glorificado. Nós oramos para a glória do Senhor, Pai. Amém. Um beijo fraterno no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.